Como eu disse, hoje vai ser só a história da cerveja, não para todos os alimentos, mas acabou não dando certo, porque eu tinha muita coisa para fazer. Então vamos começar. A história da cerveja começa com essa lenda. Esse aqui foi conhecido internacionalmente por fundar a cerveja, mas é só um mito, então vamos para a história de fato. A origem da cerveja ela vem de muito tempo, porque a gente sempre bebeu álcool como humanos. Desde o Neolítico, os seres humanos sabem que se deixar uma fruta apodrecendo ali, ela vai fermentar e vai produzir álcool, e aí você pode beber e ficar doidão. E esse é um processo que mais se assemelha com a criação do vinho, essa fermentação de frutas. A gente não sabia muito como funcionava esse processo, mas a gente sabia o que é importante, o importante, né, que era como fazer e que te deixava bêbado. E isso já era suficiente para o pessoal do Neolítico. Depois, né, para fazer cerveja é um pouco mais complicado, porque você precisa fermentar a cevada, que não é uma frutinha qualquer. E para isso acontecer, primeiro a gente precisa domesticar grãos, então como trigo, cevada, essas coisas. Para você domesticar grãos tem um incentivo bem bom, porque basicamente é o seguinte, o grão ele é muito nutritivo e ele é fácil de estocar. E aí o pessoal do Neolítico percebeu, pô, vamos ver perto de onde crescem esses grãos aí que são tão bons a gente comer. E aí eles começaram a comer o grão e descobriram, vamos plantar o grão aí, vai ficar mais da hora, vai ficar mais fácil. Eles começaram a plantar grãos. Aí depois eles descobriram como fazer pão com esses grãos para ficar mais nutritivo ainda, ó que da hora. E aí depois, quando descobriram o pão, aconteceu meio que um acidente, algumas teorias. Um idiota esqueceu o estoque de grãos do lado de fora e aí choveu em cima. Aí alguém deixou um pão cair ali no meio e aí ficou fermentando na água ali e deixou o yeast, né, a levedura colonizar. E aí algum gênio decidiu beber a água que tinha lá e assim nasceu a cerveja. A primeira receita de cerveja ela data de há 5.500 anos atrás, lá dos Sumérios. Era bem simples, era basicamente pão, água e trigo, cevada, e tinha um teor alcoólico muito baixo. Eu vou explicar isso melhor depois. E a receita era tão importante para o pessoal que os Sumérios chamam até mesmo uma deusa da cerveja. Uma deusa, literalmente só a deusa da cerveja. A cerveja ela era muito respeitada porque ela era muito nutritiva. Então ela era dada como pagamento para os trabalhadores que construíram as pirâmides do Egito. A cerveja ela era bem importante e ela era até usada de cesta básica. Era meio que tipo usada para ações humanitárias, porque o que acontecia nessa época é que o clérigo, o pessoal da igreja, eles coletavam o grão dos outros. E aí quando eles tinham tempo de fome, eles iam lá e davam o grão de volta para as pessoas, para elas poderem comer e não morrerem de fome, né? Porque pô, elas doaram, elas vão receber de volta. Só que normalmente eles davam cerveja primeiro, porque era mais nutritivo e era melhor para o pessoal, eles gostavam mais. Então ajudavam, era meio que cerveja era a primeira cesta básica, assim. A cerveja sempre foi uma bebida social, então ela era bebida no contexto ali de você estar com seus amigos. Não era comum você beber sozinho, nem hoje em dia, mas tem gente que gosta de beber sozinho. Também tem uma curiosidade que eu vi enquanto eu estava pesquisando, que é Jesus provavelmente bebia cerveja, ele não bebia vinho. Na Bíblia a gente vê muito vinho, muito provavelmente por conta de um erro de tradução, e pela região que Jesus vivia, lá não tinha vinho, só tinha cerveja. Então, né, próxima vez que te pegarem um vinho de cerveja, você pode falar, só querendo ser como Jesus. A cerveja no começo ela não era tão pesada, porque o pessoal não tinha muito... preferia algo mais leve, e ela tinha normalmente teor alcoólico de 1%. Mas o pessoal já sabia que se deixasse mais tempo fermentando ia ficar mais alcoólico, então já tinha uma cerveja ali com teor alcoólico mais alto. Faz dizer que a cerveja estava mais ali para a província da Anatólia, para a região da Anatólia e norte da África. Só que a cerveja meio que foi difícil ela chegar na Europa porque a gente tinha os carneiros que eram os romanos, e os romanos eles bebiam vinho. Eles aprenderam a beber vinho com os gregos. E eles basicamente só bebiam vinho, e eles olhavam para o resto e tinham desprezo, falavam, isso aí é nojento. Eles tinham muito preconceito, porque a cerveja ela era feita de cevada. E cevada para os romanos era a comida que você dava para o cavalo e a comida que você dava para o mendigo. O senhor mendigo de volta. E eles tinham meio essa ideia meio selbitiana, que a gente costuma chamar na história, de odiar a pobre, assim. Era algo bem romano. Mas também tinha um preconceito ao contrário, que era tipo, o vinho ele era associado com você ser civilizado, você ser da aristocracia, você ser inteligente, você ser um homem mais civilizado. Só que também diziam que o vinho te deixava meio marica, meio afeminado. E também os próprios romanos diziam que a cerveja deixava o homem forte. E os germânicos que mais bebiam a cerveja diziam. O próprio Júlio César falou sobre os belgas e os germânicos, que eram as tribos mais difíceis de conquistar, que ele
acabou não conseguindo conquistar. Ele falou, pô, esses caras bebem cerveja, são uns brutos, eles são enormes, esses caras são cerveja. Mas mesmo assim o vinho ainda era a bebida dominante, porque os romanos, eles faziam tipo uma super rede de distribuição de vinho pelo império deles inteiro. Enquanto isso, o pessoal que não bebia vinho acabava bebendo ale, que eu estou chamando de cerveja, mas isso ainda era ale. Depois a cerveja eu vou explicar o que é, mas dá para chamar de cerveja, meio que o sinônimo em português. Eles também bebiam hidromel. Hidromel é basicamente bebida alcoólica com melzinho, que não sei o sabor, mas... também tem um mito muito popular que durante a Idade Média as pessoas bebiam cerveja porque era mais puro do que água, porque a água estava com muita doença e essas coisas assim. Só que eu vi no YouTube que isso aqui é um mito, e também em outro site, e que isso só acontecia tipo lá atrás, na Idade do Bronze. Na Idade da Média, mais ou menos na cidade do Império Romano mesmo, já tinham poços de água potáveis, com uma água boa para beber. Então o pessoal não bebia, porque a água era potável, ela era até que saudável. Então o pessoal bebia cerveja mesmo, porque era mais gostoso, eles gostavam mais. Nessa época, quem costumava fazer a cerveja eram as mulheres, porque você fazia a cerveja junto com quando você estava fazendo pão ali. Então as primeiras cervejeiras eram mulheres e também a igreja fazia muita cerveja para vender e também para distribuir para o pessoal. Nessa época começaram a surgir as tavernas e o pessoal ia lá para beber junto, era bem legal. E a igreja odiava as tavernas, e o governo também, porque nas tavernas ninguém tinha classe social ali, o que conversava com o pobre no mesmo nível. E isso era um problema, porque quando o pessoal está meio bêbado, está mais soltinho, eles vão começar a criticar o governo e a igreja, e o governo e a igreja não gostam de ser criticados. O ale, ele era basicamente feito só de água, cevada pão e a fermentação, né, da levedura. Nessa época já começou a ter um pouco de regulamentação. Descobriram que ele está se escondendo na tcheca. A cerveja também ela teve um impacto enorme social, porque ela trouxe várias coisas, além, né, das tavernas, que enquanto o pessoal bebia eles planejavam revoluções, também trouxe regulamentação. Então na Inglaterra eles começaram a regulamentar a cerveja, foi tipo um dos primeiros alimentos que eles regulamentaram. Então tinham meio que tipo, isso é bem legal porque tipo, o governo tinha um provador de cerveja oficial, então o trabalho do cara era ir nos pubs, nas tavernas, encher a cara e falar, essa cerveja está aprovada, pode continuar. E foi basicamente uma das primeiras leis de regulamentação que a gente teve na história de alimentos, né? Só que a cerveja não se estagnou, ela continuou evoluindo. E na Alemanha começaram a colocar lúpulo na cerveja, no ale, né? Que aí virou a cerveja. E o lúpulo ele era muito bom porque além de dar um sabor para a cerveja, ele também fazia com que a cerveja durasse mais. Então agora a cerveja não era só mais produzida ali pela mulher em casa que vendia localmente. Não, a cerveja precisa ser fabricada em grandes quantidades e enviadas de barco para o resto do mundo, porque o lúpulo fazia ela durar mais. Então a cerveja virou um grande produto e começou a virar uma indústria mesmo, onde dava para enriquecer vendendo cerveja. Isso acabou acontecendo que as mulheres foram marginalizadas da produção de cerveja, porque elas tinham que ficar cuidando da casa, dos filhos, e não sobrava tempo para fazer cerveja em escala industrial. Então aí a gente começou a ter os homens e os monastérios tomando controle da produção de cerveja. Como eu disse, a igreja não curtia muito a cerveja e eles não... porque o pessoal falava mal, né? Certo? Mas mesmo com a igreja não gostando da cerveja, ela continuou crescendo e as pessoas foram cada vez mais bebendo cerveja. Esse aqui é um fato interessante que eu achei. Durante uma época em Londres, tinha um pub para cada 125 pessoas. O pessoal gostava de beber. Aqui vem uma história engraçada que eu achei, que Cambridge foi fundada por conta de cerveja. Então em Oxford, que é uma faculdade bem antiga, bem tradicional da Inglaterra, os estudantes eles adoravam beber, eles enchiam a cara, só que eles não enchiam a cara e ficavam quietos. Eles iam pra rua, encher o saco do pessoal, ficar fazendo algazarra. Mas isso não é só no passado, não, meu filho. É um testemunho que era assim até outro dia. Aí o pessoal enchia a cara e a galera que morava na cidade não gostava nem um pouco. E aí o pessoal da cidade ficou tão bravo, não aguentava mais os estudantes bebendo, enchendo a cara e fazendo merda, que eles foram lá um dia e enforcaram os estudantes, tipo, literalmente pegaram, colocaram numa árvore, amarraram e executaram os caras porque estavam bêbados enchendo o saco. E aí isso fez com que o pessoal tivesse medo de ficar em Oxford, e aí eles foram lá e fundaram Cambridge em outro lugar para fugir do pessoal que matava bêbado.
a igreja nem se atrevia a tentar proibir o álcool. Teve uma figura religiosa da igreja que ele começou a fazer um monte de discurso, não, que a gente tem que banir o álcool é um absurdo, isso aqui tá errado, a gente tinha que parar de beber cerveja, esse negócio aí. E aí sabe o que fizeram com o cara? Decapitaram ele, porque ele ficava falando isso do álcool. Bom, só que a Europa começou a expandir, né, e eles começaram as grandes navegações, e aí eles chegaram no Novo Mundo, né, aqui nas Américas. E aí eles conheceram outras formas de produzir álcool. Então depois que eles conversaram com o pessoal que morava no México, eles aprenderam a fazer tequila e... qual que é o nome da outra bebida? Mezcal, que eu não tenho ideia do que seja. No Ocidente, a cerveja ainda era a bebida favorita, tipo, pela maior parte do tempo. O pessoal costumava beber muita cerveja. Só que depois que veio essas novas bebidas, começou a ter mais competição para cerveja. E também a gente descobriu a produção dos destilados, que são bem fortes, né? E eles eram vendidos como remédio no começo, então você dava um shot ali para te melhorar. E aí o pessoal começou a depois beber por prazer, porque deixava bêbado de fato. E aí, né, começou a ter competição com a cerveja. Com a vida dos destilados também, ficar bêbado se tornou muito mais fácil, porque é difícil você ter um coma alcoólico de cerveja. Alguns amigos nossos provam o contrário, mas... E aí o pessoal começou a de fato morrer de intoxicação por conta do álcool, porque estavam bebendo muito mesmo. E como consequência, como o pessoal morria bebendo destilado, as pessoas começaram a ver a cerveja como algo saudável. Era tipo, o pessoal, não, porque cerveja é saudável, o problema mesmo é destilado, pô. E aí tem uma propaganda de um jornal da época que, não sei se dá pra ver. Então eu vou aumentar a imagem rapidinho, senão vai ficar difícil. Ó, desse lado aqui, o título era Beer Ale contra, tipo Beer Streets contra Gin Streets. Então desse lado aqui a gente tem o pessoal bebendo cerveja, todo mundo feliz, conversando, se abraçando, comendo, vendendo. E aqui é o lado do gin. Tá todo mundo triste, o bebê tá caindo da escada, o pessoal tá morrendo, tá todo mundo chorando porque fica bebendo gin. E aí tipo, isso era meio propaganda da cerveja. Não. Novas cervejas foram sendo criadas junto com a Revolução Industrial. Então tipo, teve a Revolução Industrial, o pessoal começou a conseguir vender mais cerveja, produzir mais e exportar cada vez mais. E junto com isso vieram novos métodos. Então, como, por exemplo, foi criado a Stout, a Pale Ale e Pale Lager e a Pilsen. Foram várias cervejas criadas aí durante mais ou menos a século da Revolução Industrial. E aí eu peguei, meio que a apresentação vai acabar aqui, mas eu peguei 2 desastres naturais, um causado por cerveja, outro por álcool, que eu achei bem engraçado. O primeiro aconteceu em 1814 em Londres, e aí tinha uma cervejaria produzindo cerveja, né? Só que, tipo, teve um problema e um dos barris começou a vazar, assim, tipo, estourou, derrubou um monte de barril de cerveja. Isso literalmente causou meio que um tsunami de cerveja em Londres. E aí, tipo, meio que foi atropelando o pessoal e tiveram 8 mortos, desculpa, sufocados por cerveja, pra vocês terem noção da escala da produção que tinha. Causou um tsunami. E aí o outro, que é um pouco mais engraçado, aconteceu em Dublin, na Irlanda, né? E aconteceu o seguinte, tá? Em 1875 estava tendo um incêndio generalizado na cidade, até que pegou fogo em um lugar que produzia whisky. E aí o fogo fez com que o whisky saísse, explodisse, tipo, inundasse as ruas assim. E aí, como o pessoal que mora em Dublin era irlandês, eles adoram álcool, eles abaixaram e começaram a beber o whisky do chão. Só que tem um problema em beber o whisky do chão que estava no meio de um incêndio. Ele não está só cheio de impureza, como ele também está cheio de caco de vidro. E aí 13 pessoas morreram porque beberam cerveja do chão e também por intoxicação de álcool, porque era uísque grátis. Aí o pessoal pegava o sapato, tirava, enchia de uísque e virava. Eles estavam fazendo isso para ajudar a limpar, né? É a desculpa deles. Bom, agora voltando, isso aqui vai se relacionar um pouco com o History Club da Primeira Guerra Mundial, mas depois que a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, eles estavam humilhados, eles estavam devastados. E o orgulho alemão era a cerveja. Então Louis Pasteur, uma das mentes científicas mais brilhantes da época, ele falou: eu vou produzir uma cerveja melhor do que a cerveja alemã e eu vou acabar com o orgulho deles como vingança. E ele pesquisou, e até que descobriu como se fazia a cerveja mais cientificamente. E ele também conseguiu criar umas variantes boas de cerveja, só que eram muito caras para ser produzidas em massa. E isso meio que inaugurou a era científica da cerveja.
em que de fato é uma ciência produzir a melhor cerveja hoje em dia. E é isso, por hoje é só, infelizmente, não deu tempo de fazer uma peregrinação elaborada. E não bebam cerveja se estiverem menores de 18 anos de idade.